Esse livro que é Conheça Melhor o Antigo Testamento. Ele vai falar sobre, de Stanley Wellesley. Ele vai falar acerca, ele faz um contexto de cada livro do Antigo Testamento. E dentro desse livro aqui, ele vai falar sobre o surgimento do profetanismo em Israel, acerca do ofício do profeta. Ou seja, a gente não vai chegar e trazer algo assim da nossa invenção, da nossa cabeça. A gente busca homens que se dedicam ao estudo, àquilo que eles defendem, e a gente faz alguns estudos e traz. Um outro que até eu aconselho, quem quiser adquirir, o autor é John MacArthur, é um homem muito conceituado naquilo que ele faz, com uma visão reformada, mas muito bom, e ele fala sobre fogo estranho. Ele vai enfocar muito a questão do movimento carismático, quando surgiu o movimento carismático com as revelações dos dons miraculosos e as pessoas entrando em transe, as pessoas ficando fora de si, e se levantava vários profetas e profetizando coisas sobre pessoas, e não vinha isso acontecer. Inclusive, muitos amigos deles, norte-americanos, vieram para ele profetizar sobre a vida dele. Ele disse que isso nunca aconteceu, e o ministério desses profetas veio a ruínas, e hoje não existe mais nada. Então, ele vai trazer uma abordagem muito assim rica, acerca dos dons que cessaram, dos dons que a gente acredita que hoje não tem essa evidência tanto, né? Então, Paulo, quando ele falava em Coríntios acerca dos dons espirituais, ele gastou um capítulo todinho, que foi o capítulo 14, somente falando dos dons de línguas e o dom de profecia. Se levanta hoje no meio da igreja, não, meu irmão, pessoas dizem assim: eis que o Senhor está aqui, eis que o Senhor está presente, eis que eu te digo, eis que o Senhor fala. Veja qual é a minha preocupação hoje aqui em trazer para a igreja, a responsabilidade de cada um de nós para tanto se levantar em nome de Deus e falar aquilo que Deus não está falando, levado pelo emocionalismo, que muitas das vezes as pessoas se emocionam, e eis que Deus está falando, e se levanta para dizer aquilo que Deus não está falando. A nossa preocupação hoje é justamente a gente entender que a profecia não é nada disso. Então, como surgiu o ministério profético? Se a gente for fazer uma análise bíblica, surgiu lá em Gênesis. O próprio Deus, quando o homem peca, em Gênesis 3, Deus chega para Adão e dá a sua sentença, para Eva dá a sua sentença, para a serpente dá a sua sentença, e ele vai dizer que da mulher surgirá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, a profecia em si surge do próprio Deus. Com o passar dos tempos, com a nação de Israel vindo ser cativa no Egito, nós vamos nos deter um pouquinho sobre a pessoa de Moisés. Então Deus levanta um profeta. Deus chama Moisés e leva ele ali para aquele encontro com aquela sarça, fala com Moisés e diz que Moisés tem que ir até o Egito e falar com o faraó para que liberasse aquele povo que estava vivendo sob escravidão há muitos anos. Moisés ainda reluta com Deus. Se você vê, na verdade, a grande maioria dos profetas, que quando Deus chama, eles tentam relutar com Deus. Eles tentam dizer: não, eu sou novo demais, eu sou uma criança. O outro diz: Senhor, eu vou morrer, eu vou perecer. Sempre eles tinham algo para contestar com Deus, mas Deus chamava o profeta, dava a ele uma missão específica para ele. E para Moisés não foi diferente. Deus chama Moisés, levanta Moisés para ele ir para lá, e Moisés diz: eu não sei falar. Aí Deus diz: não, teu irmão vai contigo. Tu serás como se fosse Deus e teu irmão profeta. Agora vai e fala ao faraó. E assim acontece. Quando o povo sai do Egito, que Moisés vai, Deus chama Moisés para subir no Monte Sinai, onde Deus vai entregar as tábuas da lei a Moisés. Diz que o fogo fumegava, o monte ardia em chamas, e o povo começa a ficar com medo ali, e diz: não, a gente não dá para a gente não.
A gente tem medo. Vai tu, Moisés, e fala com Deus, depois tu fala para nós. Ou seja, então o profeta era aquele que fazia essa intermediação do povo com Deus. Deus revelava o profeta e o profeta trazia para o povo. Com o surgimento de toda a lei, quando Moisés estabelece o tabernáculo, que separa os levitas, o sacerdócio que vinha da família de Arão, da linhagem de Arão, e ali cada um tinha um ofício específico. Os levitas cuidavam de todos os utensílios do templo, do louvor, da organização litúrgica, e o sacerdote era aquele que apresentava o povo a Deus, levando o povo ao arrependimento, ali com os sacrifícios diários. Então o sacerdote tinha essa função, mas o sacerdote também era falho, era homem, e quando o sacerdote errava, quando o sacerdote pecava, Deus levantava o profeta para chamar o sacerdócio, ou os sacerdotes, porque não eram um só, né? Tinha o sumo sacerdote, mas tinha os sacerdotes que ministravam. Quando os sacerdotes se corrompiam, Deus levantava um profeta para chamar os sacerdotes ao arrependimento. Deus levantava o profeta para alertar os reis também que eles estavam errados. Então sempre foi assim, Deus cuidando do povo e levantando profetas, sacerdotes para estar guiando o povo. A missão do profeta era justamente exortar o povo, anunciar ao povo os desígnios de Deus, que se assim o povo não viesse a obedecer, o povo perecia. Mas também havia uma repreensão para os profetas que profetizassem que não fosse aquilo que Deus estava falando. Em Deuteronômio capítulo 18 vai dizer que aqueles profetas que falassem em nome de Deus aquilo que Deus não estava falando, essa profecia não era válida e aquele profeta teria que ser apedrejado. Veja também que havia uma responsabilidade acerca de falar aquilo que Deus não estava falando. Então, muitos vão dizer que há profetas no meio da nossa geração que se levanta e fala aquilo que Deus está mandando. Possa ser que sim, mas o ministério profético, uma vez com o cânon fechado, uma vez com a Bíblia completa e entregue em nossas mãos, a revelação de Deus para nossas vidas é o verbo. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1 que Deus antigamente falou ao seu povo através dos seus servos e dos profetas, mas nos últimos dias falou através do seu Filho. Então a gente tem que entender que o que João está dizendo, que o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Uma vez que o cânon está fechado, a palavra de Deus está conosco, nós entendemos que o ministério profético ficou ali aonde se encerra período do primeiro século com os apóstolos. Porque se nós formos analisar a história do cristianismo, a gente não tem visto nenhum dos pais da igreja defendendo o ministério profético com a sua continuação. Agostinho de Hipona, Tertuliano, de vários deles que procederam o ministério apostólico, vai falar sobre isso aí. Mas com o movimento carismático, quando surge ali nos Estados Unidos, aí começa a surgir-se aí esses profetas. Por exemplo, quem conhece Joseph Smith, ou já ouviu falar em Joseph Smith? Foi o que ele disse? Ele disse que recebeu de Deus uma revelação, que um anjo, Gabriel, desceu do céu. Veja, é um anjo que desce do céu, é um anjo que revela, é um anjo que desceu do céu, escreveu em tábuas de ouro a lei, a nova ordem ali, o seu livro, o seu ensinamento. Então, Joseph Smith é o fundador das igrejas dos Mormons. E grande multidão segue. Mas o que se faz assim? Paulo vai dizer que se surgir entre vós um anjo de luz e anunciar-vos um outro evangelho, seja o quê? Anátema, seja amaldiçoado.
Paulo diz, não se pode pôr um outro fundamento além do que está posto, qual é? Jesus Cristo. Que a igreja está fundada aonde? No ensinamento apostólico, nos ensinamentos dos apóstolos. Então esse homem se levantou, fazendo essa anunciação, e são milhões e milhões e milhões de seguidores. E esse segmento, se você for analisar os seus ensinamentos na prática, eles vão tirar a divindade de Cristo. Eles estão entre dois caminhos. Um outro que se levanta, e hoje tem milhões e milhões de seguidores, e se diz o profeta. Maomé. Maomé se levanta dizendo que recebeu também um chamado profético e começa a trazer os seus ensinamentos, e milhões seguem ele. Veja a preocupação de se levantar falsos profetas em meio ao segmento dizendo que é profeta. E o que é que torna um profeta verdadeiro na sua mensagem? É a veracidade da sua palavra. De maneira nenhuma um profeta pode se levantar e a sua profecia contradizer a Bíblia. Se o profeta se levanta e a sua profecia contradiz o que a Bíblia está falando, de imediatamente pode dispensar, porque é furada. Não há fundamento. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. As pessoas se deixam levar por outros segmentos porque não estudam a palavra de Deus. Oxalá que essa igreja estivesse cheia de pessoas aqui aprendendo da palavra de Deus. Mas você não entende, você não aprende. Aí chega alguém, porque geralmente essas pessoas elas estudam. Essas pessoas elas se munem de informação para persuadir qualquer um que não esteja preparado. Eu não quero citar outros segmentos hoje. Quem sabe um dia aí a gente faz um EBD ou uma série de estudo, estudando acerca de seitas e heresias. Para que a gente seja preparado e até entenda como se defender e atacar com a palavra. A palavra de Deus, ela é a espada que ela tanto ataca como ela se defende. Então você mostrar porque sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Porque eu acredito na Bíblia. Porque eu acredito que é verdade. Você tem que ter essas convicções com fluidez. Para quando alguém vier desmerecer alguém ou a pessoa de Cristo, você se levantar com a autoridade de Deus e proferir palavras sábias. Porque profetismo é isso. Profeta, o ofício é proclamar. John MacArthur aqui, ele vai dizer que o profeta hoje pode ser um professor da escola bíblica dominical. Ele é um sensacionista, ele é um reformado. Mas ele diz que um profeta pode ser um professor da escola dominical, pode ser um pregador, pode ser um pastor. Qualquer um que se levanta com a autoridade de Deus, com a Escritura, falando aquilo que está na Escritura, ele está proclamando os desígnios e a vontade de Deus. Porque em 1 Coríntios 14, o verso 3 diz que o que é? Profecia o quê? Mas quem profetiza o faz para quê? Para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, então, profecia é quando você se levanta para ajudar com a palavra as pessoas a permanecer na fé. Você hoje está profetizando. Uma vez também que a gente pode ter, alguém pode perguntar, mas ou querer questionar acerca e dizer assim, não, os profetas permanecem hoje e existe o ministério profético. Aí você vai para 1 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Eu acredito que seja esse versículo que nos traz uma informação muito boa acerca dessa defesa que a gente pode fazer, essa defesa. Pedro, capítulo 1, se não for o 21, a gente está próximo. Não, eu acho que é o 2 de Pedro. 2 de Pedro 1, 21. Isso. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, que ele diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o profeta hoje, ele é impelido pela vontade de Deus, pelos desígnios de Deus, ele não vai falar aquilo
que é do conhecimento dele. Eu tenho conhecimento que o nosso irmão está passando por uma dificuldade na vida. Aí eu vou me levantar, eis que o Senhor te diz isso ou aquilo. Você sabe um pouco da vida dele. Não. Mas Deus pode me tomar aqui e uma pessoa está sofrendo, amargurado, com problema, com uma doença, passando por uma necessidade, e Deus usar-me aqui com a autoridade da palavra de Deus para trazer uma palavra de consolo, de arrependimento, uma palavra de esperança, de fé. Aquela pessoa sai renovada. Eu exerci um ministério profético aqui, não no termo de dizer assim, ele é um profeta. Ele não. Profeta hoje pode se levantar, sim, com essas autoridades aqui, dada pela palavra. Então, falando um pouco acerca do profeta, se nós formos mais aprofundo aqui, na questão do profeta. Quem seria o profeta, na verdade? Primeiro, ele teria que ser um homem piedoso. Era as referências que Deus observava nas pessoas pelos quais ele levantou. Não vou entrar no termo hoje dos falsos profetas, porque tem muitos que se levantaram, mesmo no Antigo Testamento, nós vimos que homens que foi levantado com o ministério profético, e eles fizeram profecias que não era Deus falando. Por exemplo, Balaão mesmo. Balaão se deixou corromper. O rei oferece dinheiro, riquezas a ele, para ele proferir palavras de maldição sobre o povo de Israel. Ele se deixa persuadir por algumas vezes, mas termina cedendo. A gente não vamos fazer dessa forma não, Deus. Mas se o Senhor, olha o conselho, se o Senhor fizer com que as mulheres filisteias, cananeias, tenham relação com esse povo, ele se contamina, ele se corrompe. Ele não proferiu palavras de maldição, mas ele aconselhou o rei a fazer com que aquele povo ficasse um povo misturado. Outros profetas, por exemplo, no ministério de Jeremias mesmo, se levantou profetas para contestar aquilo que Jeremias estava falando. Miqueias, por exemplo. Ou seja, vários profetas que se levantaram e havia falsos profetas para estarem trabalhando ou tentando desfavorecer o ministério profético. Então, eu não vou entrar nesse termo, mas primeiro que se deve observar em alguém que se diz profeta de Deus, ou que serve, que tem uma palavra de profecia, é um homem piedoso. Às vezes o termo profeta se refere à pessoa piedosa que goza de um relacionamento íntimo com Deus, que parece que o uso em termo, que o uso do termo em Gênesis, por exemplo, a gente tem aquela relação de Abraão. Quando Abraão saiu, a vontade de Deus era para que ele saísse só, mas ele leva a sua família também, leva Ló. E quando vem a destruição de Sodoma e Gomorra, e Ló estava ali, o que é que ele faz? Senhor, ele intercede por ele, ele mostra misericórdia por ele. Senhor, se tivesse pelo menos 10 ali, que honrasse a tua palavra, que te amasse. E ali ele chega a 1, e depois Deus sabia o que ele queria, e Deus vai lá e manda que Ló saia dali. Então ele foi um homem piedoso, um homem profeta de Deus, alguém que profere a palavra de Deus, aquele que está liderando, que está ministrando, que está ensinando. Ele tem que ser piedoso. Mas tem muitos que se levantam dizendo ser profeta, mas a profecia deles é prosperidade para si, para o crescimento, para a sua edificação em termos financeiros, mas de piedade ele não tem nada. Um outro termo também tem que ser um homem de Deus. Muitas vezes os profetas eram chamados homens de Deus, como em Deuteronômio 31, 1. Deuteronômio 31, 1. Vamos passear um pouquinho, apesar que o tempo hoje já está muito apertado, né? A gente tem ceia,
mas vamos ver se a gente consegue dar essa 31 diz: Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e não sou capaz de libertá-los. O Senhor disse: Você não atravessará o Jordão. Essa 30, Deuteronômio 31, quando a gente leu todo esse contexto desse capítulo, Moisés vai relatar ali a sua vida, a sua passagem. Então, um homem que teve um relacionamento com Deus, aonde Deus falava com ele. O próprio Deus vai dizer assim: a vocês eu falo por enigmas, por sonhos, por revelação, mas Moisés eu falo com ele face a face. Deus falava e Moisés ouvia a voz de Deus nitidamente, né? Então Moisés era um homem de Deus. Vários outros, a gente vê Elias também, que era um homem que Deus... O ministério de Elias foi um ministério fluente, e o ponto que Deus o toma Elias para si. Era um homem de Deus. A sua vida era uma vida que testemunhava Deus em todas as suas atitudes. Então aquele que se diz profeta, aquele que se diz ser um profeta de Deus, que a sua vida tem que estar dentro desses parâmetros. Não pode ter uma dicotomia com aquilo que ele fala e com aquilo que ele é. Mas tem que ter essa unidade. A palavra do profeta, ela vem com veracidade quando a sua vida é um exemplo. Porque as pessoas começam a te ver como um homem de Deus. Como um homem que profere aquelas verdades que Deus está falando através da sua palavra. Um homem de Deus também, um profeta, ele é um orador a quem Deus confia a sua missão. A gente vê isso que quando Deus chamou Moisés para ser um instrumento divino na libertação do seu povo, Arão foi designado profeta. Em outras palavras, o seu porta-voz. Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será profeta. Êxodo 7, verso 1. Deus chega para Moisés e diz assim: eu vou te constituir sobre o Faraó como Deus. Tu vai na autoridade, como se fosse Deus. E teu irmão Arão será o teu profeta. Então, profeta é aquele a quem Deus confia uma missão, e ele está exercendo essa autoridade. Era esse o ofício dos profetas no Antigo Testamento. Agora, aqueles que se levantam proferindo as palavras que Deus não está falando. Esse é o cuidado, e aqui é onde nós devemos ter tomar bastante atenção. Para a gente ter esse cuidado. Eu tenho o maior cuidado de falar dessa forma, dizer assim: eis que o Senhor está falando. A gente vê muito isso aí. Porque veja o que é que o Novo Testamento fala. Eu vou parafrasear. Eu não vou ler os textos porque não dá tempo. Hoje a gente tem um pouco mais limitado. Em 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2 todo, e Judas, um livro bem pequenininho, que tem só 26 versículos. Né? O que é que ele fala? Ele fala que aqueles que proferem o que Deus não está falando, ele chama de ossos secos, árvores infrutíferas, ondas furiosas, estrelas errantes, animais irracionais, manchas horríveis, cães que comem o seu vômito, porcos amantes de lama e lobos ferozes. É como a Bíblia descreve falsos profetas. Veja que nós devemos ter cuidado. E quando alguém se levanta dizendo: eis que eu te digo, assim fala o Senhor, aí é onde você tem que ter cuidado. O apóstolo João diz: filhinhos, não vos engane. E ele começa dando essa demonstração, e ele diz assim: provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Quando alguém se levanta para trazer para você uma profecia, comece a
Se você for uma pessoa que você tem conhecimento, geralmente não é assim. Geralmente, um profeta em casa, ele não se levanta muito, porque todo mundo aqui conhece. É por isso que Jesus vai dizer assim, que o profeta em casa não tem honra, né? Mas por quê? Aqui todos me conhecem, eu conheço na grande maioria todos. Mas às vezes o camarada vai visitar igrejas e ali se levanta alguém para dizer isso aí. Eis que eu te digo, o Senhor fala contigo. Ora, o Senhor está falando o tempo todo, através da sua palavra. Mas aí se levanta aí e profere assim, eis que aqui diz o Senhor. Aí você começa a analisar. Aí entra o que Paulo fala, do discernimento espiritual. Para a gente ser sábio, ter esse entendimento, agir com sabedoria. Antes de você absorver aquela profecia, coloca no teu coração, Senhor, o que ele está falando verdadeiramente é do Senhor? Procede do Senhor? É o Senhor que está neste negócio? Aí sim. Aí o Espírito Santo vai começar a trazer luz ao teu entendimento, trazer esse discernimento, porque se for de Deus, ele vai confirmar. Mas se não for, aquilo vai passar, e você não vai dar essa importância toda, e as coisas vão fluir, mas a Bíblia adverte, para aqueles que falar em nome de Deus. Na antiga dispensação, na antiga aliança, o profeta que falasse em nome de Deus, e a profecia dele não viesse a acontecer, meu irmão, ele era apedrejado, ele era morto. No Novo Testamento, aí a gente vive pela graça, que boa graça, para a gente é graça, para Jesus não foi de graça, mas nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Na época dos profetas, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, ele era derramado ali, a pessoa se levantava, profetizava, às vezes não profetizava mais. Foi assim quando Moisés estava cansado. Moisés estava em tempo de abandonar tudo. Se você vai ler ali Êxodo capítulo 4, acho que é Êxodo capítulo 4, e Moisés o povo começa a clamar ali por Moisés, e Moisés começa a ficar temeroso, e Deus diz, não tem uns homens aí, levanta 70 homens aí. Porque de ti tirarei do Espírito que está sobre ti, e derramarei sobre eles. Diz que ali todos profetizaram. Os 70 ainda tinha 2 que nem ali estavam, mas onde ele estava profetizaram também. Ou seja, Deus trazia para esse povo, para que eles estivessem ajudando, né? Então, hoje, a gente temos que ver que há esse problema dentro das igrejas. Principalmente as nossas igrejas que têm mais ênfase ao movimento carismático, as igrejas pentecostais de raiz, né? Levanta-se muito essas pessoas, é muito comum, mas nós temos que ter esse cuidado. Graças a Deus, nas nossas igrejas batistas renovadas, acreditamos sim na manifestação dos dons espirituais, mas nós temos que usar também aquilo que Paulo fala do culto racional, com entendimento, com sabedoria, para a edificação, para a consolação. É aquilo que Paulo vai dizer em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele fala que toda profecia é inspirada por Deus e é apta, né, para ensinar. O que é profecia, irmãos? Palavra, em outras versões vai dizer toda a escritura, né, é apta para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça. Então, assim, nós temos esse entendimento que hoje a palavra de Deus, ela está, o canon fechado, e é ela a quem nós devemos recorrer para termos crescimento, para termos sabedoria naquilo que vamos falar, para termos conhecimento, mas o que nos falta às vezes é essa aproximação com a Escritura. E nós queremos ser alimentados pela mão dos outros. A grande verdade é essa. A igreja quer ser alimentada pela mão dos outros, mas não quer se alimentar com as próprias mãos. Eu quero me alimentar com o professor da escola bíblica dominical. Eu quero me alimentar com o pastor pregando. Eu quero me alimentar com os cultos que durante o meio da semana. Mas você não quer se alimentar com as próprias mãos. E isso é difícil porque
Esse é o grande problema, ser alimentado pelas mãos dos outros, você não escolhe o que vai comer. Esse é o grande problema das igrejas brasileiras, ou de um modo geral, das igrejas que estão espalhadas pela face da terra. Os crentes hoje querem ser alimentados pela mão dos outros. Aí, quando você é alimentado pelas mãos dos outros, você não escolhe uma comida boa. Porque você se alimenta daquilo que os outros dão. Mas se alimentar com as suas próprias mãos, é você estar aqui, ó, passando, se alimentando a cada dia, para a sua fé ficar sólida. A gente não pode desmerecer de maneira nenhuma nossos irmãos que assim fazem. Quem somos nós? Mas o bom é quando você se alimenta com as próprias mãos. Aí alguém pode dizer, mas Humberto, porque Paulo falou tanto de profecia? E você está dizendo que cessou, que não tem profetas hoje? Nós temos que entender uma coisa, é contexto bíblico. Eu não posso de maneira nenhuma falar um texto e desassociá-lo do seu contexto. Quando Paulo tratou com a igreja de Coríntios, a igreja estava inserida em um contexto cheio de misticismo, de gnosticismo, de pessoas com filosofias e mais filosofias. O canon não estava fechado e Paulo estava advertindo. Por isso que ele fala que procurai com zelo os dons espirituais, de preferência profecia. É nessa verdade do termo. O canon não estava fechado e ainda estava em processo de organização dos livros. Para você ter uma ideia, o primeiro século, muitos dos livros que hoje nós temos, como a Bíblia Sagrada, não estavam nem escritos ainda. Depois, no primeiro século, meados do segundo século, ainda tinha muitos segmentos que não acreditavam em vários livros. Foi preciso fechar o canon e dizer, isso aqui é inspirado, isso aqui é sagrado, isso aqui é Bíblia, não se tira, não se coloca. Aí hoje nós temos. Mas naquela época os nossos irmãos não tinham. E se levantavam dentro das igrejas. Você já pensou? Você chega num contexto, acho que a pessoa esqueceu a palavra agora, com facilidade para falar o termo, seria a Andresa, vai para a África. Então lá, cada comunidade daquela tem um guia espiritual, digamos. E cada um acredita daquela forma. Mas a igreja de Cristo chega ali, aquele povo se converte. Eles vêm acreditando em Jesus, mas suas raízes, as suas bagagens acompanham. Precisa ser ensinado. Era assim a igreja de Coríntios. Então Paulo estava tratando acerca que não havia essa necessidade tanto, mas quando ele chega assim, não impeça que fale em línguas, não impeça que profetize. Mas ele diz assim, ó, quando se levanta para profetizar, que os outros escutem, julguem a profecia. Para que nós possamos, irmãos, sermos sábios e entendidos nesse tocante. E aí ele nos dá esse outro recurso que é discernimento espiritual. Que é o que ele vai falar em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Discernir os espíritos é provar se aquele espírito procede de Deus, se de fato é Deus que está falando. Nós vimos isso naquelas reuniões onde Pedro liderava aquele grupo apostólico. E era comum as igrejas do primeiro século ter tudo em comum. A minha casa não é minha casa, mas a minha casa é a casa onde meus amigos podem vir cear e ficarmos juntos e passarmos uma semana, porque esse grupo está ministrando em Barra de Jangada. Então minha casa será a base. As pessoas vendiam suas propriedades, seus bens, colocavam nos pés dos apóstolos, isso aqui é para o ministério, isso aqui é para vocês usarem. E assim Pedro estava acostumado com essas situações. Mas Ananias e Safira, sua esposa, combinam entre si. Nós vamos vender, nossa propriedade é grande. Nós vamos vender por tanto, mas vamos dizer que só tem tanto.
e a gente bota lá. E quando chegam, que assim fazem, Ananias faz, o que é que Pedro vai dizer? Por que deixaste Satanás minar no teu coração? Tu não mentisse para homens, mas para o Espírito Santo de Deus. Discernimento espiritual. Deus deu a ele na hora ali um discernimento para que ele entendesse que aquilo ali era uma mentira. O povo de Deus se levam e se deixam levar por cada coisa. Por que é que se casam muito e se separam com uma facilidade tremenda? Porque se namora, aí o emocionalismo vem, e tu não é uma pessoa espiritual, tu não começa pedindo a Deus sabedoria, para Deus te mostrar, para Deus te revelar o procedimento da tua noiva ou do teu noivo. Aí tu se casa. Deus está nesse negócio, daqui a 2 anos Deus sai do negócio. Que história é essa? É falta de experiência com Deus, falta de discernimento espiritual para Deus estar te revelando ali, as coisas que estão em oculta. Discernimento espiritual é isso. Paulo chega em Filipos para pregar o evangelho. Está ele e Silas andando de cidade, o dia caminhando, o dia orando, pregando, orando, indo para o templo, dar estudo bíblico e pregar, e uma moça acompanhava Paulo. Eis que estes homens que falam contigo é os verdadeiros homens de Deus. Ela estava mentindo? Não. Ela não estava mentindo, irmãos. Mas veja como o diabo é sutil. Veja como o diabo é terrível. Ele se infiltra. Por isso que Paulo vai dizer que ele pode se manifestar até no anjo de luz para enganar as pessoas. E diz que a palavra, que aquela moça tinha um espírito de adivinhação. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos adivinhos. Aquela moça tinha um espírito de adivinhação e os homens daquela cidade ganhavam muito dinheiro com ela. Lembro-me, quando eu era criança, lá no sertão, havia uma prática muito de rezadeira. Leva para a irmã fulana, fulana vai rezar. Leva para o irmão que ele vai fazer um trabalho lá. E um dos nossos irmãos adoeceu. E tem um sítio que ficava muito distante, tem, chamado sítio, acho que é Goiabeira. Alguém do sertão lá, se estiver me escutando, meus irmãos vão lembrar disso aí. E esse meu irmão doente, e pai, disse, eu vou na casa dele, esqueci agora o nome do camarada lá. E pai sela o cavalo e vai, distante, mais de hora de cavalgada. E quando chega lá, chega quase na hora do almoço. Quando o cara estava almoçando, o pai contava isso que o cara estava almoçando. Aí ali, quando o pai começa a contar a história, ele disse, olha, para você acreditar no que eu vou dizer, eu vou dar 2 sinais a você, viu? Aí o pai disse, diga. Ele disse, está vendo esse copo? Lá aqueles copos de alumínio, Não sei, alguém aqui conhece aqueles copos de alumínio, Um em cima da mesa. Ele disse, esse copo aqui, eu vou virar ele aqui, Aí virou o copo em cima da mesa, pô. E na jarra lá, que a gente chamava de pote, onde bota água, ficava um local onde a gente botava os copos lá, pendurados lá, Aí ele foi lá e com a mão balançou naqueles copos assim, fez aquele barulho, Aí ele disse, pronto, quando você chegar em casa, pergunte alguma coisa, se na hora do almoço lá na sua casa aconteceu alguma coisa. Aí pai veio embora, quando chegou lá, o apelido da minha mãe era Nenê. O nome dela era... Oxe, esqueci o nome da minha mãe, meu Deus. Maria. Maria Nenê, Aí, desculpe, manhã. Aí o que acontece? Quando o pai chegou em casa, ele perguntou, olha, aconteceu alguma coisa quando vocês estavam almoçando? Ela disse, o copo virou na mesa aqui sozinho, e os outros balançaram ali. Veja, forças malignas operam. Então aquela moça, ela tinha era um espírito de adivinhação, e os homens ganhavam dinheiro com ela, para ela adivinhar as coisas. E quando Paulo se encabula com aquela moça o tempo todo, veja que estes homens são os santos homens de Deus. Eis que esses que vos anunciam a palavra são os homens de Deus. Aí Paulo repreende na hora. O espírito de adivinhação sai dela, e depois Paulo é preciso sair dali, enxotado daquela cidade, porque os homens queriam matá-los. Mas é o quê? Pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, então nós temos que pedir a Deus, Senhor, em situações da sua vida, vai acontecer de você dizer assim, Senhor,
O que está falando aqui é verdade, não é? Me ajude, me dê um direcionamento, me dê esse discernimento para que eu possa... Veja como é bom a gente estar num ambiente aprendendo que nós temos capacidade, irmãos. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Nós temos que fazer o uso para a edificação da igreja, para a consolação dos santos, para que venha contribuir para esse crescimento. É por isso que é importante nós estarmos estudando acerca de dons espirituais. Porque são armas que o Senhor nos capacita, derrama sobre a nossa vida, para que haja fluidez nas coisas que aqui é feito. Para nós não sermos enganados, para o Deus desse século não vir com conversas mole, com falsas amizades, com pessoas que se aproximam da gente com interesse de alguma coisa, porque você pode ajudar, porque você pode suprir alguma necessidade. Mas, de fato, elas estão com interesse por trás disso aí. Mas as pessoas que têm o Espírito Santo, que têm os dons espirituais, já começam a sondar, provando os Espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não é assim que funciona. A igreja não está à deriva. Não. É por isso que a igreja triunfa, irmãos. Por mais perseguição que se levanta, mas a igreja continua marchando. Continua firme. Porque ela é munida. Aí homens sábios que buscam a Deus se preparam. Aí às vezes o camarada vai fazer um negócio, vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, vai fazer uma grande transação, mas por falta de sabedoria, de pedir a Deus discernimento espiritual, vai fazer uma viagem, aí por falta de pedir a Deus discernimento, Senhor, aquilo que está em oculto, aquilo que meus olhos não estão enxergando, aquilo que eu não estou vendo, revele a mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, para que eu não venha sofrer, para que eu não venha passar por decepção. Aí, nas suas misericórdias, o Senhor nos faz ver aquilo que está em oculto. Discernimento espiritual. E nos livra de grandes males, de grandes danos. Mas quando assim nós não agimos, nós quebramos a cara. Porque não pedimos a Deus a direção. Por falta de sabedoria. Temos dons ao nosso dispor. Mas a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores. Cada situação da nossa vida vai estar trazendo a nós uma oportunidade de acertar ou errar. Mas aí, o que vai fazer a diferença é o nosso relacionamento com Deus. Se de fato eu quero acertar, eu começo a buscar em Deus. Senhor, me dá o direcionamento. Senhor, revele aquilo que eu não consigo ver. Aquilo que está distante dos meus olhos. Aí as coisas começam a clarear e a gente começa a ver que Deus não está naquele negócio. E aquilo que antes no nosso coração ardia de desejo, a gente já começa a nem lembrar mais. Aí a gente não faz aquela viagem. Aí a gente não vende o nosso carro, ou não compra aquele carro, não vende a nossa casa ou o nosso apartamento, não faz aquele investimento naquele imóvel, não faz aquela transação. Por quê? Porque não era de Deus. E o Espírito Santo nos confortou, tirou aquele desejo. Mas por quê? Nós usamos de sabedoria, buscando de Deus. Então, profecia, irmãos, é proclamar as verdades de Deus. Juntamente, discernimento espiritual é buscar de Deus a capacidade de fazer as coisas certas, de tomar decisões acertadas. E saber distinguir quando uma profecia é falsa ou verdadeira. Por isso que Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque muitos têm se levantado em meio do povo para enganar. Para tirar-nos do foco que é Jesus.
com profecias falsas, com promessas que nunca você vai conseguir chegar, com coisas fantasiosas. Teve situações, não vou dar nome aos bois, de vizinhos meus vender as coisas dentro de casa e levar para a igreja. Felizmente, caiu doente e nem os irmãos e nem ninguém da igreja vieram visitar. Essa pessoa hoje tem a maior angústia dessas situações. Falsos profetas têm se levantado dentre o povo para enganar. E são muitos os que se deixam enganar por falta de discernimento espiritual. Por isso que é importante conhecer o ofício profético. Você pode ser sim um profeta de Deus, entendendo que o ministério profético ficou ali com os apóstolos. De lá para cá, a gente não viu a história levantando alguém dizendo: eis que esse é o profeta de Deus. Não, irmãos. Uma vez que nós temos a palavra de Deus e você acredita que isso aqui é a palavra de Deus, todo e qualquer que se levantar em nome de Deus, que não passar pelo crivo da palavra de Deus, desconsidere a sua profecia. Desconsidere. Porque ele é falso profeta. Cuidado, não se deixe enganar. A igreja precisa continuar marchando. E temos as ferramentas para isso. Os dons espirituais. Domingo, se o Senhor permitir, e o pastor continuar aí, a gente estaremos falando um pouco sobre os dons de línguas, interpretações de línguas, que é importante também. Por que não tem essa necessidade hoje? Por que não se vê tanto? Ou por que se vê tanto? Tudo isso é importante. Tudo que está na Bíblia é importante para a igreja. Tudo que está na Bíblia é importante para a igreja. E precisamos ser alimentados com as nossas próprias mãos. Não se alimente por mãos dos outros. Lembre-se, alimente-se com suas próprias mãos. A Bíblia é o nosso alimento sólido e eficaz. Amém? Deus abençoe. Abraço, meu irmão. Tudo bom? Esse livro que é Conheça Melhor o Antigo Testamento, ele vai falar sobre, de Stanley Wellesley, ele vai falar acerca, ele faz um contexto de cada livro do Antigo Testamento. E dentro desse livro aqui, ele vai falar sobre o surgimento do profetanismo em Israel, acerca do ofício do profeta. Ou seja, a gente não vai chegar e trazer algo assim da nossa invenção, da nossa cabeça. A gente busca homens que se dedicam ao estudo, àquilo que eles defendem, e a gente faz alguns estudos e traz. Um outro que até eu aconselho, quem quiser adquirir, o autor é John MacArthur, é um homem muito conceituado naquilo que ele faz, com uma visão reformada, mas muito bom, e ele fala sobre fogo estranho. Ele vai enfocar muito a questão do movimento carismático, quando surgiu o movimento carismático com as revelações dos dons miraculosos e as pessoas entrando em transe, as pessoas ficando fora de si, e se levantava vários profetas e profetizando coisas sobre pessoas, e não vinha isso acontecer.
Inclusive, muitos amigos deles, norte-americanos, vieram para ele profetizar sobre a vida dele. Ele disse que isso nunca aconteceu e o ministério desses profetas veio a ruínas e hoje não existe mais nada. Então, ele vai trazer uma abordagem muito assim rica acerca dos dons que cessaram, dos dons que a gente acredita que hoje não tem essa evidência tanto. Então, Paulo, quando ele falava em Coríntios acerca dos dons espirituais, ele gastou um capítulo todinho, que foi o capítulo 14, somente falando dos dons de línguas e o dom de profecia. Se levanta hoje no meio da igreja, não, meu irmão, pessoas que dizem assim: eis que o Senhor está aqui, eis que o Senhor está presente, eis que eu te digo, eis que o Senhor fala. Veja qual é a minha preocupação hoje aqui em trazer para a igreja. É a responsabilidade de cada um de nós para tanto se levantar em nome de Deus e falar aquilo que Deus não está falando, levado pelo emocionalismo, que muitas das vezes as pessoas se emocionam, e eis que Deus está falando, e se levanta para dizer aquilo que Deus não está falando. A nossa preocupação hoje é justamente a gente entender que a profecia não é nada disso. Então, como surgiu o ministério profético? Se a gente for fazer uma análise bíblica, surgiu lá em Gênesis. O próprio Deus, quando o homem peca, em Gênesis 3, Deus chega para Adão e dá a sua sentença, para Eva dá a sua sentença, para a serpente dá a sua sentença, e ele vai dizer que da mulher surgirá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, a profecia em si surge do próprio Deus. Com o passar dos tempos, com a nação de Israel vindo ser cativa no Egito, nós vamos nos deter um pouquinho sobre a pessoa de Moisés. Então Deus levanta um profeta. Deus chama Moisés e leva ele ali para aquele encontro com aquela sarça, fala com Moisés e diz que Moisés tem que ir até o Egito e falar com o faraó para que liberasse aquele povo que estava vivendo sobre escravidão há muitos anos. Moisés ainda reluta com Deus. Se você vê, na verdade, a grande maioria dos profetas, que quando Deus chama, eles tentam relutar com Deus. Eles tentam dizer: não, eu sou novo demais, eu sou uma criança. O outro diz: Senhor, eu vou morrer, eu vou perecer. Sempre eles tinham algo para contestar com Deus, mas Deus chamava o profeta, dava a ele uma missão específica para ele. E para Moisés não foi diferente. Deus chama Moisés, levanta Moisés para ele ir para lá. E Moisés diz: eu não sei falar. Aí Deus diz: não, teu irmão vai contigo. Tu serás como se fosse Deus e teu irmão profeta. Agora vai e fala ao faraó. E assim acontece. Quando o povo sai do Egito, que Moisés vai, Deus chama Moisés para subir no Monte Sinai, onde Deus vai entregar as tábuas da lei a Moisés. Diz que o fogo fumegava, o monte ardia em chamas, e o povo começa a ficar com medo ali, e diz: não, a gente não dá para a gente não. A gente tem medo, vai tu, Moisés, e fala com Deus, depois tu fala para nós. Ou seja, então o profeta era aquele que fazia essa intermediação do povo com Deus. Deus revelava o profeta e o profeta trazia para o povo. Com o surgimento de toda a lei, quando Moisés estabelece o tabernáculo, que separa os levitas, o sacerdócio que vinha da família de Arão, da linhagem de Arão, e ali cada um tinha um ofício específico. Os levitas cuidavam de todos os utensílios do templo, do louvor, da organização litúrgica, e o sacerdote era aquele que apresentava o povo a Deus, levando o povo ao arrependimento, ali com os sacrifícios diários. Então o sacerdote tinha essa função, mas o sacerdote também era falho, era homem, e quando o sacerdote errava, quando o sacerdote pecava, Deus levantava o profeta para chamar o sacerdote, ou os sacerdotes, porque não eram só, tinha o sumo sacerdote, mas tinha os sacerdotes que ministravam. Quando os sacerdotes se corrompiam, Deus levantava um profeta para chamar os sacerdotes ao arrependimento. Deus levantava o profeta para alertar os reis também que eles estavam errados. Então sempre foi assim, Deus cuidando do povo
e levantando profetas, sacerdotes, para estar guiando o povo. A missão do profeta era justamente exortar o povo, anunciar ao povo os desígnios de Deus, que se assim o povo não viesse a obedecer, o povo perecia. Mas também havia uma repreensão para os profetas que profetizassem que não fosse aquilo que Deus estava falando. Em Deuteronômio capítulo 18 vai dizer que aqueles profetas que falassem em nome de Deus aquilo que Deus não estava falando, essa profecia não era válida e aquele profeta teria que ser apedrejado. Veja também que havia uma responsabilidade acerca de falar aquilo que Deus não estava falando. Então, muitos vão dizer que há profetas no meio da nossa geração que se levanta e fala aquilo que Deus está mandando. Possa ser que sim, mas o ministério profético, uma vez com o canon fechado, uma vez com a Bíblia completa e entregue em nossas mãos, a revelação de Deus para nossas vidas é o verbo. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1 que Deus antigamente falou ao seu povo através dos seus servos e dos profetas, mas nos últimos dias falou através do seu Filho. Então a gente tem que entender que o que João está dizendo, que o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Uma vez que o canon está fechado, a palavra de Deus está conosco, nós entendemos que o ministério profético ficou ali aonde se encerra período do primeiro século com os apóstolos. Porque se nós formos analisar a história do cristianismo, a gente não tem visto nenhum dos pais da igreja defendendo o ministério profético com a sua continuação. Agostinho de Hipona, Tertuliano, de vários deles que procederam o ministério apostólico, vai falar sobre isso aí. Mas com o movimento carismático, quando surge ali nos Estados Unidos, aí começa a surgir-se aí esses profetas. Por exemplo, quem conhece Joseph Smith, ou já ouviu falar em Joseph Smith? Foi o que ele disse. Ele disse que recebeu de Deus uma revelação, que um anjo, Gabriel, desceu do céu. Veja, é um anjo que desce do céu, é um anjo que revela, é um anjo que desceu do céu, escreveu em tábuas de ouro a lei, a nova ordem ali, o seu livro, o seu ensinamento. Então, Joseph Smith é o fundador das igrejas dos Mormons. E grande multidão segue. Mas o que se faz assim? Paulo vai dizer que se surgir entre vós um anjo de luz e anunciar-vos um outro evangelho, seja o quê? Anátema, seja amaldiçoado. Paulo diz, não se pode pôr um outro fundamento além do que está posto, qual é? Jesus Cristo. Que a igreja está fundada aonde? No ensinamento apostólico, nos ensinamentos dos apóstolos. Então esse homem se levantou, fazendo essa anunciação, e são milhões e milhões e milhões de seguidores. E esse segmento, se você for analisar os seus ensinamentos na prática, eles vão tirar a divindade de Cristo. Eles estão entre dois caminhos. Um outro que se levanta, e hoje tem milhões e milhões de seguidores, e se diz o profeta, Maomé. Maomé se levanta dizendo que recebeu também um chamado profético e começa a trazer os seus ensinamentos, e milhões seguem ele. Veja a preocupação de se levantar falsos profetas em meio ao segmento dizendo que é profeta. E o que é que torna um profeta verdadeiro na sua mensagem? É a veracidade da sua palavra. De maneira nenhuma um profeta pode se levantar e a sua profecia contradizer a Bíblia. Se o profeta se levanta e a sua profecia contradiz o que a Bíblia está falando, de imediatamente pode dispensar, porque é furada.
Não há fundamento. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. As pessoas se deixam levar por outros segmentos porque não estudam a palavra de Deus. Oxalá que essa igreja estivesse cheia de pessoas aqui aprendendo da palavra de Deus. Mas você não entende, você não aprende. Aí chega alguém, porque geralmente essas pessoas elas estudam. Essas pessoas elas se munem de informação para persuadir qualquer um que não esteja preparado. Eu não quero citar outros segmentos hoje. Quem sabe um dia aí a gente faz um EBD ou uma série de estudo, estudando acerca de seitas e heresias. Para que a gente seja preparado e até entenda como se defender e atacar com a palavra. A palavra de Deus, ela é a espada que ela tanto ataca como ela se defende. Então você mostrar porque sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Porque eu acredito na Bíblia. Porque eu acredito que é verdade. Você tem que ter essas convicções com fluidez. Para quando alguém vier desmerecer alguém ou a pessoa de Cristo, você se levantar com a autoridade de Deus e proferir palavras sábias. Porque profetismo é isso. Profeta, o ofício é proclamar. John MacArthur aqui, ele vai dizer que o profeta hoje pode ser um professor da escola bíblica dominical. Ele é um sensacionista, ele é um reformado. Mas ele diz que um profeta pode ser um professor da escola dominical, pode ser um pregador, pode ser um pastor. Qualquer um que se levanta com a autoridade de Deus, com a Escritura, falando aquilo que está na Escritura, ele está proclamando os desígnios e a vontade de Deus. Porque em 1 Coríntios 14, o verso 3 diz que o que é? Profecia o quê? Mas quem profetiza o faz para quê? Para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, então, profecia é quando você se levanta para ajudar com a palavra as pessoas a permanecer na fé. Você hoje está profetizando. Uma vez também que a gente pode ter, alguém pode perguntar, mas ou querer questionar acerca e dizer assim, não, os profetas permanecem hoje e existe o ministério profético. Aí você vai para 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Eu acredito que seja esse versículo que nos traz uma informação muito boa acerca dessa defesa que a gente pode fazer, essa defesa. Pedro, capítulo 1, se não for o 21, a gente está próximo. Não, eu acho que é o 2 de Pedro. 2 de Pedro, 1, 21. Isso. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, que ele diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o profeta hoje, ele é impelido pela vontade de Deus, pelos desígnios de Deus, ele não vai falar aquilo que é do conhecimento dele. Eu tenho conhecimento que o nosso irmão está passando por uma dificuldade na vida. Aí eu vou me levantar, eis que o Senhor te diz isso ou aquilo. Você sabe um pouco da vida dele. Não. Mas Deus pode me tomar aqui e uma pessoa está sofrendo, amargurado, com problema, com uma doença, passando por uma necessidade, e Deus usar-me aqui com a autoridade da palavra de Deus para trazer uma palavra de consolo, de arrependimento, uma palavra de esperança, de fé. Aquela pessoa sai renovada. Eu exerci um ministério profético aqui, não no termo de dizer assim, ele é um profeta. Ele não. Profeta hoje pode se levantar sim, com essas autoridades aqui, dada pela palavra. Então, falando um pouco acerca do profeta, se nós formos mais aprofundo aqui, na questão do profeta. Quem seria o profeta, na verdade? Primeiro, ele teria que ser um homem piedoso. Era as referências que Deus observava nas pessoas pelos quais ele levantou.
Não vou entrar no termo hoje dos falsos profetas, porque tem muitos que se levantaram. Mesmo no Antigo Testamento, nós vimos que homens que foi levantado com o ministério profético e eles fizeram profecias que não era Deus falando. Por exemplo, Balaão mesmo. Balaão se deixou corromper. Né? O rei oferece dinheiro, riquezas a ele para ele proferir palavras de maldição sobre o povo de Israel. Ele se deixa persuadir por algumas vezes, mas termina cedendo. A gente não vamos fazer dessa forma não, Deus. Mas se o Senhor, olha o conselho, se o Senhor fizer com que as mulheres filisteias, cananeias, tenham relação com esse povo, ele se contamina, ele se corrompe. Ele não proferiu palavras de maldição, mas ele aconselhou o rei a fazer com que aquele povo ficasse um povo misturado. Outros profetas, por exemplo, no ministério de Jeremias mesmo, se levantou profetas para contestar aquilo que Jeremias estava falando. Miqueias, por exemplo. Ou seja, vários profetas que se levantaram e havia falsos profetas para estarem trabalhando ou tentando desfavorecer o ministério profético. Então, eu não vou entrar nesse termo, mas primeiro que se deve observar em alguém que se diz profeta de Deus, que serve, que tem uma palavra de profecia, é um homem piedoso. Às vezes o termo profeta se refere à pessoa piedosa que goza de um relacionamento íntimo com Deus, que parece que o seu uso, que o uso do termo em Gênesis, por exemplo, a gente tem aquela relação de Abraão. Quando Abraão saiu, a vontade de Deus era para que ele saísse só, mas ele leva a sua família também, leva Ló. E quando vem a destruição de Sodoma e Gomorra, e Ló estava ali, o que é que ele faz? Senhor, ele intercede por ele, né? Ele mostra misericórdia por ele. Senhor, se tivesse pelo menos 10 ali, que honrasse a tua palavra, que te amasse. E ali ele chega a 1 e depois Deus sabia o que ele queria e Deus vai lá e manda que Ló saia dali. Então ele foi um homem piedoso, né? Um homem profeta de Deus, alguém que profere a palavra de Deus, aquele que está liderando, que está ministrando, que está ensinando, ele tem que ser piedoso. Mas tem muitos que se levantam dizendo ser profeta, mas a profecia deles é prosperidade para si, para o crescimento, para a sua edificação em termos financeiros, mas de piedade ele não tem nada. Um outro termo também tem que ser um homem de Deus. Muitas vezes os profetas eram chamados homens de Deus, como em Deuteronômio 31, 1. Deuteronômio 31, 1. Vamos passear um pouquinho, apesar que o tempo hoje já está muito apertado, né? A gente tem ceia, mas vamos ver se a gente consegue dar essa 31, 1, diz: Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e não sou capaz de libertá-los. O Senhor disse: Você não atravessará o Jordão. Essa 30, Deuteronômio 31a. Quando a gente leu todo esse contexto desse capítulo, Moisés vai relatar ali a sua vida, a sua passagem. Então, um homem que teve um relacionamento com Deus, aonde Deus falava com ele. O próprio Deus vai dizer assim: a vocês eu falo por enigmas, por sonhos, por revelação, mas Moisés eu falo com ele face a face. Deus falava e Moisés ouvia a voz de Deus nitidamente, né? Então Moisés era um homem de Deus. Vários outros, a gente vê Elias também, que era um homem que Deus... O ministério de Elias foi um ministério fluente, e o ponto que Deus o toma Elias para si. Era um homem de Deus. A sua vida era uma vida que testemunhava Deus
em todas as suas atitudes. Então, aquele que se diz profeta, aquele que se diz ser um profeta de Deus, que a sua vida tem que estar dentro desses parâmetros. Não pode ter uma dicotomia com aquilo que ele fala e com aquilo que ele é. Mas tem que ter essa unidade. A palavra do profeta, ela vem com veracidade quando a sua vida é um exemplo. Porque as pessoas começam a te ver como um homem de Deus. Como um homem que profere aquelas verdades que Deus está falando através da sua palavra. O homem de Deus também, um profeta, ele é um orador a quem Deus confia a sua missão. A gente vê isso que quando Deus chamou Moisés para ser um instrumento divino na libertação do seu povo, Arão foi designado profeta. Em outras palavras, o seu porta-voz. Ver que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será profeta. Êxodo 7, verso 1. Deus chega para Moisés e diz assim: eu vou te constituir sobre o Faraó como Deus. Tu vai na autoridade, como se fosse Deus. E teu irmão Arão será o teu profeta. Então, profeta é aquele a quem Deus confia uma missão e ele está exercendo essa autoridade. Era esse o ofício dos profetas no Antigo Testamento. Agora, aqueles que se levantam proferindo as palavras que Deus não está falando. Esse é o cuidado, e aqui é onde nós devemos ter tomar bastante atenção. Para a gente ter esse cuidado, eu tenho o maior cuidado de falar dessa forma, dizer assim: eis que o Senhor está falando. A gente vê muito isso aí. Porque veja o que é que o Novo Testamento fala. Eu vou parafrasear, eu não vou ler os textos porque não dá tempo. Hoje a gente tem um pouco mais limitado. Em 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2 todo, e Judas, um livro bem pequenininho, que tem só 26 versículos. Né? O que é que ele fala? Ele fala que aqueles que proferem o que Deus não está falando, ele chama de ossos secos, árvores infrutíferas, ondas furiosas, estrelas errantes, animais irracionais, manchas horríveis, cães que comem o seu vômito, porcos amantes de lama e lobos ferozes. É como a Bíblia descreve falsos profetas. Veja que nós devemos ter cuidado. E quando alguém se levanta dizendo: eis que eu te digo, assim fala o Senhor, aí é onde você tem que ter cuidado. O apóstolo João diz: filhinhos, não vos engane. E ele começa dando essa demonstração, e ele diz assim: provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Quando alguém se levanta para trazer para você uma profecia, comece a... Se você for uma pessoa que você tem conhecimento, geralmente não é assim. Geralmente, um profeta em casa, ele não se levanta muito, porque todo mundo aqui conhece. É por isso que Jesus vai dizer assim, que o profeta em casa não tem honra, né? Mas por quê? Aqui todos me conhecem, eu conheço na grande maioria todos. Mas às vezes o camarada vai visitar igrejas e ali se levanta alguém para dizer isso aí. Eis que eu te digo, o Senhor fala contigo. Ora, o Senhor está falando o tempo todo, através da sua palavra. Mas aí se levanta aí e profere assim: eis que aqui diz o Senhor. Aí você começa a analisar. Aí entra o que Paulo fala do discernimento espiritual. Para a gente ser sábio, ter esse entendimento, agir com sabedoria. Antes de você absorver aquela profecia, coloca no teu coração: Senhor, o que ele está falando verdadeiramente é do Senhor? Procede do Senhor? É o Senhor que está neste negócio? Aí sim. Aí o Espírito Santo vai começar a trazer luz ao teu entendimento, trazer esse discernimento, porque se for de Deus, ele vai confirmar. Mas se não for,
aquilo vai passar e você não vai dar essa importância toda e as coisas vão fluir, mas a Bíblia adverte para aqueles que falar em nome de Deus. Na antiga dispensação, na antiga aliança, o profeta que falasse em nome de Deus e a profecia dele não viesse a acontecer, meu irmão, ele era apedrejado, ele era morto. No Novo Testamento, aí a gente vive pela graça, que boa graça, para a gente é graça, para Jesus não foi de graça, mas nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Na época dos profetas, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, ele era derramado ali, a pessoa se levantava, profetizava, às vezes não profetizava mais. Foi assim quando Moisés estava cansado. Moisés estava em tempo de abandonar tudo. Se você vai ler ali Êxodo capítulo 4, acho que é Êxodo capítulo 4, e Moisés o povo começa a clamar ali por Moisés, e Moisés começa a ficar temeroso, e Deus diz, não tem uns homens aí, levanta 70 homens aí. Porque de ti tirarei do Espírito que está sobre ti, e derramarei sobre eles. Diz que ali todos profetizaram. Os 70 ainda tinha 2 que nem ali estavam, mas onde ele estava profetizaram também. Ou seja, Deus trazia para esse povo para que eles estivessem ajudando, né? Então, hoje, a gente temos que ver que há esse problema dentro das igrejas. Principalmente as nossas igrejas que têm mais ênfase ao movimento carismático, as igrejas pentecostais de raiz, né? Levanta-se muito essas pessoas, é muito comum, mas nós temos que ter esse cuidado. Graças a Deus, nas nossas igrejas batistas renovadas, acreditamos sim na manifestação dos dons espirituais, mas nós temos que usar também aquilo que Paulo fala do culto racional, com entendimento, com sabedoria, para a edificação, para a consolação. É aquilo que Paulo vai dizer em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele fala que toda profecia é inspirada por Deus e é apta, né, para ensinar. O que é profecia, irmãos? Palavra, em outras versões vai dizer toda a escritura, né, é apta para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça. Então, assim, nós temos esse entendimento que hoje a palavra de Deus, ela está, o cânon fechado, e é ela a quem nós devemos recorrer para termos crescimento, para termos sabedoria naquilo que vamos falar, para termos conhecimento, mas o que nos falta às vezes é essa aproximação com a Escritura. E nós queremos ser alimentados pela mão dos outros. A grande verdade é essa. A igreja quer ser alimentada pela mão dos outros, mas não quer se alimentar com as próprias mãos. Eu quero me alimentar com o professor da escola bíblica dominical. Eu quero me alimentar com o pastor pregando. Eu quero me alimentar com os cultos que durante o meio da semana. Mas você não quer se alimentar com as próprias mãos. E isso é difícil, porque esse é o grande problema. Ser alimentado pelas mãos dos outros, você não escolhe o que vai comer. Esse é o grande problema das igrejas brasileiras, ou de um modo geral, das igrejas que estão espalhadas pela face da terra. Os crentes hoje querem ser alimentados pela mão dos outros. Aí, quando você é alimentado pelas mãos dos outros, você não escolhe uma comida boa, porque você se alimenta daquilo que os outros dão, mas se alimentar com as suas próprias mãos, é você estar aqui, passando, se alimentando a cada dia, para a sua fé ficar sólida. A gente não pode desmerecer de maneira nenhuma nossos irmãos que assim fazem. Quem somos nós? Mas o bom é quando você se alimenta com as próprias mãos. Aí alguém pode dizer, mas Humberto, porque Paulo falou tanto de profecia, e você está dizendo que cessou, que não tem profetas hoje. Nós temos que entender uma coisa, é contexto bíblico.
Eu não posso de maneira nenhuma falar um texto e desassociá-lo do seu contexto. Quando Paulo tratou com a igreja de Coríntios, a igreja estava inserida em um contexto cheio de misticismo, de gnosticismo, de pessoas com filosofias e mais filosofias. O cânon não estava fechado e Paulo estava advertindo. Por isso que ele fala que procurai com zelo os dons espirituais, de preferência profecia. É nessa verdade do termo. O cânon não estava fechado e ainda estava em processo de organização dos livros. Para você ter uma ideia, o primeiro século, muitos dos livros que hoje nós temos, como a Bíblia Sagrada, não estavam nem escritos ainda. Depois, no primeiro século, meados do segundo século, ainda tinha muitos segmentos que não acreditavam em vários livros. Foi preciso fechar o cânon e dizer, isso aqui é inspirado, isso aqui é sagrado, isso aqui é Bíblia, não se tira, não se coloca. Aí hoje nós temos. Mas naquela época os nossos irmãos não tinham. E se levantavam dentro das igrejas. Você já pensou, você chega num contexto, acho que a pessoa esqueceu a palavra agora, com facilidade para falar o termo, seria a Andresa, vai para a África. Então lá, cada comunidade daquela tem um guia espiritual, digamos. E cada um acredita daquela forma. Mas a igreja de Cristo chega ali, aquele povo se converte. Eles vêm acreditando em Jesus, mas suas raízes, as suas bagagens acompanham. Precisa ser ensinado. Era assim a igreja de Coríntios. Então Paulo estava tratando acerca que não havia essa necessidade tanto, mas quando ele chega assim, não impeça que fale em línguas, não impeça que profetize. Mas ele diz assim, quando se levanta para profetizar, que os outros escutem, julguem a profecia. Para que nós possamos, irmãos, sermos sábios e entendidos nesse tocante. E aí ele nos dá esse outro recurso que é discernimento espiritual. Que é o que ele vai falar em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Discernir os espíritos é provar se aquele espírito procede de Deus, se de fato é Deus que está falando. Nós vimos isso naquelas reuniões onde Pedro liderava aquele grupo apostólico. E era comum as igrejas do primeiro século ter tudo em comum. A minha casa não é minha casa, mas a minha casa é a casa onde meus amigos podem vir cear e ficarmos juntos e passarmos uma semana, porque esse grupo está ministrando em Barra de Jangada. Então minha casa será a base. As pessoas vendiam suas propriedades, seus bens, colocavam nos pés dos apóstolos, isso aqui é para o ministério, isso aqui é para vocês usarem. E assim Pedro estava acostumado com essas situações. Mas Ananias e Safira, sua esposa, combinam entre si. Nós vamos vender, nossa propriedade é grande. Nós vamos vender por tanto, mas vamos dizer que só tem tanto. E a gente bota lá. E quando chegam, que assim fazem, Ananias faz, o que é que Pedro vai dizer? Por que deixaste Satanás minar no teu coração? Tu não mentisse para homens, mas para o Espírito Santo de Deus. Discernimento espiritual. Deus deu a ele na hora ali um discernimento para que ele entendesse que aquilo ali era uma mentira. O povo de Deus se levam e se deixam levar por cada coisa. Por que se casam muito e se separam com uma facilidade tremenda? Porque se namora, aí o emocionalismo vem, e tu não é uma pessoa espiritual, tu não começa pedindo a Deus sabedoria, para Deus te mostrar, para Deus te revelar o procedimento da tua noiva ou do teu noivo. Aí tu se casa. Deus está nesse negócio, daqui a 2 anos Deus sai do negócio. Que história é essa? É falta de experiência com Deus, falta de discernimento espiritual para Deus estar te revelando ali, as coisas que estão em oculta. Discernimento espiritual é isso. Paulo chega em Filipos para pregar o evangelho, está ele e Silas, andando
de cidade, o dia caminhando, os dias orando, pregando, orando, indo para o templo, dar estudo bíblico e pregar, e uma moça acompanhava Paulo. Eis que estes homens que falam contigo os verdadeiros homens de Deus. Ela estava mentindo? Não. Ela não estava mentindo, irmãos. Mas veja como o diabo é sutil. Veja como o diabo é terrível. Ele se infiltra. Por isso que Paulo vai dizer que ele pode se manifestar até no anjo de luz para enganar as pessoas. E diz que a palavra que aquela moça tinha um espírito de adivinhação. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos adivinhos. Aquela moça tinha um espírito de adivinhação e os homens daquela cidade ganhavam muito dinheiro com ela. Lembro-me, quando eu era criança, lá no sertão, havia uma prática muito de rezadeira. Leva para a irmã fulana, fulana vai rezar. Leva para o irmão que ele vai fazer um trabalho lá. E um dos nossos irmãos adoeceu. E tem um sítio que ficava muito distante, tem, chamado sítio, acho que é Goiabeira. Alguém do sertão lá, se estiver me escutando, meus irmãos vão lembrar disso aí. E esse meu irmão doente e pai, disse, eu vou na casa dele, esqueci agora o nome do camarada lá. E pai sela o cavalo e vai, distante, mais de hora de cavalgada. E quando chega lá, chega quase na hora do almoço. Quando o cara estava almoçando, o pai contava isso que o cara estava almoçando. Aí ali, quando o pai começa a contar a história, ele disse, olha, para você acreditar no que eu vou dizer, eu vou dar 2 sinais a você, viu? Aí o pai disse, diga. Ele disse, está vendo esse copo? Lá aqueles copos de alumínio, Não sei, alguém aqui conhece aqueles copos de alumínio, Um em cima da mesa. Ele disse, olha, esse copo aqui eu vou virar ele aqui, ó. Aí virou o copo em cima da mesa. Pô. E na jarra lá, que a gente chamava de pote, onde bota água, ficava um local onde a gente botava os copos lá pendurados lá, Aí ele foi lá e com a mão balançou naqueles copos assim, ó, fez aquele barulho, Aí ele disse, pronto, quando você chegar em casa, pergunte alguma coisa, se na hora do almoço lá na sua casa aconteceu alguma coisa. Aí pai veio embora, quando chegou lá, o apelido da minha mãe era Nenê. O nome dela era... Oxe, esqueci o nome da minha mãe, meu Deus. Maria. Maria Nenê, Aí, desculpe, manhã. Aí o que acontece? Quando o pai chegou em casa, ele perguntou, olha, aconteceu alguma coisa quando vocês estavam almoçando? Ela disse, o copo virou na mesa aqui sozinho, e os outros balançaram ali. Veja, forças malignas operam. Então aquela moça, ela tinha era um espírito de adivinhação, e os homens ganhavam dinheiro com ela, para ela adivinhar as coisas. E quando Paulo se encabula com aquela moça o tempo todo, veja que estes homens são os santos homens de Deus. Eis que esses que vos anunciam a palavra são os homens de Deus. Aí Paulo repreende na hora. O espírito de adivinhação sai dela, e depois Paulo é preciso sair dali, enxotado daquela cidade, porque os homens queriam matá-los. Mas o quê? Pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, então nós temos que pedir a Deus, Senhor, em situações da sua vida, vai acontecer de você dizer assim, ó, Senhor, o que está falando aqui é verdade, não é? Me ajude, me dê um direcionamento, me dê esse discernimento para que eu possa... Veja como é bom a gente estar num ambiente aprendendo que nós temos capacidade, irmãos. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Nós temos que fazer o uso para a edificação da igreja, para a consolação dos santos, para que venha contribuir para esse crescimento. É por isso que é importante nós estarmos estudando acerca de dons espirituais. Porque são armas que o Senhor nos capacita, derrama sobre a nossa vida, para que haja fluidez nas coisas que aqui é feito. Para nós não sermos enganados. Para o Deus desse século não vir com conversas mole, com falsas amizades, com pessoas que se aproximam da gente com interesse de alguma coisa, porque você pode ajudar, porque você pode suprir alguma necessidade. Mas de fato elas estão com interesse por trás disso aí. Mas as pessoas que têm o Espírito Santo, que têm os dons espirituais, já começa
sondar, provando os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não é assim que funciona. A igreja não está à deriva. Não. É por isso que a igreja triunfa, irmãos. Por mais perseguição que se levanta, mas a igreja continua marchando. Continua firme. Porque ela é munida. Aí homens sábios que buscam a Deus se preparam. Aí às vezes o camarada vai fazer um negócio, vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, vai fazer uma grande transação, mas por falta de sabedoria, de pedir a Deus discernimento espiritual, vai fazer uma viagem, aí por falta de pedir a Deus discernimento, Senhor, aquilo que está em oculto, aquilo que meus olhos não estão enxergando, aquilo que eu não estou vendo, revele a mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, para que eu não venha sofrer, para que eu não venha passar por decepção. Aí, nas suas misericórdias, o Senhor nos faz ver aquilo que está em oculto. Discernimento espiritual. E nos livra de grandes males, de grandes danos. Mas quando assim nós não agimos, nós quebramos a cara. Porque não pedimos a Deus a direção. Por falta de sabedoria. Temos dons ao nosso dispor. Mas a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores. Cada situação da nossa vida vai estar trazendo a nós uma oportunidade de acertar ou errar. Mas aí, o que vai fazer a diferença é o nosso relacionamento com Deus. Se de fato eu quero acertar, eu começo a buscar em Deus. Senhor, me dá o direcionamento. Senhor, revele aquilo que eu não consigo ver. Aquilo que está distante dos meus olhos. Aí as coisas começam a clarear e a gente começa a ver que Deus não está naquele negócio. E aquilo que antes no nosso coração ardia de desejo, a gente já começa a nem lembrar mais. Aí a gente não faz aquela viagem. Aí a gente não vende o nosso carro, ou não compra aquele carro, não vende a nossa casa ou o nosso apartamento, não faz aquele investimento naquele imóvel, não faz aquela transação. Por quê? Porque não era de Deus. E o Espírito Santo nos confortou, tirou aquele desejo. Mas por quê? Nós usamos de sabedoria, buscando de Deus. Então, profecia, irmãos, é proclamar as verdades de Deus. Juntamente, discernimento espiritual é buscar de Deus a capacidade de fazer as coisas certas, de tomar decisões acertadas. E saber distinguir quando uma profecia é falsa ou verdadeira. Por isso que Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque muitos têm se levantado em meio do povo para enganar. Para tirar-nos do foco que é Jesus. Com profecias falsas. Com promessas que nunca você vai conseguir chegar. Com coisas fantasiosas. Teve situações, não vou dar nome aos bois, de vizinhos meus vender as coisas dentro de casa e levar para a igreja. Felizmente, caiu doente e nem os irmãos e nem ninguém da igreja vieram visitar. Essa pessoa hoje tem a maior angústia dessas situações. Falsos profetas têm se levantado dentre o povo para enganar. E são muitos os que se deixam enganar por falta de discernimento espiritual. Por isso que é importante conhecer o ofício profético. Você pode ser sim um profeta de Deus, entendendo que o ministério profético ficou
ali com os apóstolos. De lá para cá, a gente não viu a história levantando alguém dizendo, eis que esse é o profeta de Deus. Não, irmãos. Uma vez que nós temos a palavra de Deus e você acredita que isso aqui é a palavra de Deus, todo e qualquer que se levantar em nome de Deus, que não passar pelo crivo da palavra de Deus, desconsidere a sua profecia. Desconsidere. Porque ele é falso profeta. Cuidado, não se deixe enganar. A igreja precisa continuar marchando. E temos as ferramentas para isso. Os dons espirituais. Domingo, se o Senhor permitir, e o pastor continuar aí, a gente estaremos falando um pouco sobre os dons de línguas, interpretações de línguas, que é importante também. Por que não tem essa necessidade hoje? Por que não se vê tanto? Ou por que se vê tanto? Tudo isso é importante. Tudo que está na Bíblia é importante para a igreja. Tudo que está na Bíblia é importante para a igreja. E precisamos ser alimentados com as nossas próprias mãos. Não se alimente por mãos dos outros. Lembre-se, alimente-se com suas próprias mãos. A Bíblia é o nosso alimento sólido e eficaz. Amém? Deus abençoe. Abraço, meu irmão. Tudo bom?